Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos mais uma vez desvendando Atos e estamos em Atos capítulo de número 17. Eu espero que você curta esse vídeo. Bem, em Atos capítulo 17, Paulo, Silas e Timóteo continuam fazendo a obra que foi estabelecida por Deus para eles fazerem, né? E eles eram obedientes, então eles estavam de fato indo a todas as cidades anunciando a Cristo. E como de costume, vamos dizer assim, eles estavam sendo perseguidos em todas as cidades que passavam. E nessa primeira cidade que eles foram, no capítulo 7, foi a cidade de Tessalônica, que recebia a palavra, de certa forma, né? Alguns, mas muitos movidos de inveja, como a própria Bíblia diz, né? Mas os judeus que não criam, movidos de inveja, se levantaram contra Paulo e Silas, né? E foram atrás deles. Primeiramente, eles foram lá na casa de Jason, que era onde Paulo, a princípio, estava pregando, né? Só que ele já não estava mais lá. Então, eles ameaçaram Jason e Jason teve que pagar uma fiança para ser solto. E graças a Deus que Paulo não estava lá na casa de Jason. Mas de noite, né? Quando não estava tão movimentado, Paulo foi lá para Bereia, meio que fugindo dos judeus de Tessalônica que estavam ameaçando a vida deles. A gente observa que Paulo tinha em Tessalônica que ele falava praticamente assim, ele estava falando das escrituras, mas ele expunha e alegava que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. Então ele estava anunciando, praticamente não, ele estava anunciando Jesus Cristo de fato, a morte e a ressurreição dele, e que ele voltaria para salvar aqueles que crerem nele. Bem, chegaram em Bereia, o pessoal de Bereia era mais tranquilo, vamos dizer assim, e receberam eles com mais prontidão de mente, como está escrito aqui, né? Com mais amor, e prestavam atenção em tudo que Paulo falava. E muitos creram também. Só que aconteceu que o quê? Os judeus lá de Tessalônica que estavam perseguindo Paulo, ficaram sabendo, na verdade, né? Que Paulo estava em Bereia. O que eles fizeram? Foram atrás mais uma vez de Paulo. E agitaram também o povo de Bereia. E eles tiveram que acabar saindo, né? Daquela cidade. E Paulo foi para Atenas, né? E ele, nesse caminho para Atenas, ele mandou também chamar Timóteo e Silas para que estivessem junto com eles. E quando Paulo chegou em Atenas, ele viu a tamanha idolatria que tinha daquele povo. Então, ele foi lá e anunciou mais uma vez Jesus Cristo, pregando Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, sempre enfatizando isso. O interessante é que o pessoal de Atenas fala, né? Porque nos traz certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado dessas coisas. Paulo deve ter amado ouvir isso. Porque aí ele teve a oportunidade de explicar de Jesus, do Deus desconhecido para aquele povo. Como aqui próprio diz, tinha um altar lá construído que estava escrito para o Deus desconhecido. E Paulo revelou quem era esse Deus desconhecido para eles. Falou que tudo foi feito por ele, porque o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu, da terra, e não habita em templos feitos por mãos, nem adorado por mãos de homens, como se ele necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E disse, um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação. Aí tem um versículo muito interessante de Paulo, que está no versículo 28. Um versículo interessante de Paulo, né? Um versículo muito interessante com a fala de Paulo. Porque nele em Cristo, vivemos e nos movemos e existimos. Então, tudo que fazemos é através por Cristo. Porque ele se fez tudo por nós. Então, tudo que nós fazemos tem que ser tudo para ele também. Não devemos fazer pouco caso, vamos dizer assim, mas devemos fazer de coração essa entrega e realmente viver nele, nos mover nele e existirmos nele. Enfim, Paulo vem falando um pouco mais desse julgamento de Cristo que viria, e ele fala que Deus tem um tempo determinado
que ele vai julgar o mundo com a sua reta justiça. Ele é totalmente justo, então ele sabe julgar da maneira correta. Ele não vai errar. E agora a porta está aberta para que se arrependam. Mas chegaria esse dia, né, em que ele julgaria de fato todo mundo. Mas o pessoal, quando Paulo falou da ressurreição, né, o pessoal ficou meio assim e zombaram dele. Alguns não acreditaram nesse assunto e outros acreditaram. Os que acreditaram procuraram estar com Paulo e aprenderem sempre um pouquinho mais. Então, as lições que nós podemos extrair hoje foram essas. Pegue sobre Jesus Cristo, sempre anunciando da sua morte, né, e ressurreição. Seu nascimento, morte e ressurreição, né? E que ele vai voltar para julgar os que não se arrependessem, como Paulo falou lá no finalzinho. Sempre haverá pessoas contra a obra de Cristo, mas mesmo assim faz a sua parte. Assim como o pessoal de Tessalônica estava correndo atrás de Paulo, vai ter gente que vai correr atrás da gente para tentar nos fazer parar, mas nós devemos prosseguir e sempre seguir em frente. E lembrar sempre, porque nele, Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos, e que nós possamos sempre ter isso em nosso coração, viver em Cristo, nos mover por Cristo e existir por Cristo, porque Ele fez tudo por nós. Então nós devemos sempre entregar o nosso melhor a quem fez tudo por nós. E é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho da história do capítulo 17 e que Deus possa continuar fazendo você meditar nessa palavra. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.